Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando agora a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Acabamos de sair de uma mentoria. Praticamente estamos emendando direto aqui. Só conectando aqui agora no YouTube para a gente fazer também a nossa transmissão simultânea. Só um minutinho, enquanto está chegando o pessoal, a gente vai só aqui fazer a nossa... E aí, Thiago, tudo bem? Emerson chegando. Bem, pessoal, hoje é um tema muito importante. Se você ficar conosco até o final, nós temos aí um produto muito interessante. Na verdade, é um conteúdo, é o nosso contrato de consultoria que nós utilizamos aqui na Êxitos. É o mesmo contrato que nós vamos compartilhar com você. É o meu compromisso de trazer coisas práticas. Nós não vamos te passar um contrato que tu vai puxar aí da internet, que tu vai ter que adaptar, não. O contrato que você vai receber hoje, né, no final da nossa conversa, é um contrato que nós usamos no nosso dia a dia aqui. Nós colocamos aí o espaço para você substituir. Quiser botar sua logomarca, tá lá onde você vai colocar seu nome, o nome do cliente, a modalidade de pagamento. Então tá muito bem estruturado para você já colocar em uso imediatamente. Eu estava falando agora na nossa mentoria e o nosso colega estava falando do problema que ele teve em problemas de recebimento pelo fato de não ter o contrato. Então, o contrato é o divisor de águas nessa questão de consultoria. Infelizmente, também acontece conosco. Eu estaria sendo leviano se eu dissesse para você que não vai ter inadimplência no nosso segmento de consultoria, tá? Infelizmente existem clientes e clientes, e para você não ter problema, a minha dica é que você não faça nada. Quando eu falo nada, é exatamente a palavra mesmo. Não faça nada sem um mínimo contrato, né? Esse contrato que nós vamos compartilhar com você hoje, você vai perceber que ele tem uma cláusula lá que dá poder de título de cobrança para execução judicial, ou seja, você vai estar ali amparado para você, se for o caso, você executar o teu cliente. Então, se você estiver conosco hoje, até o final aqui no nosso Instagram, eu vou lhe dar a senha para você acessar esse contrato. Pode clicar no link da bio, ele já está lá. Você só vai poder abrir num computador, ok? Afinal de contas, nós vamos fazer um projeto, não é no celular, é num notebook ou num PC. Você vai colocar lá a palavra que eu vou te passar no finalzinho, e aí você já vai conseguir fazer o download desse contrato de consultoria. Tá claro aí? Todo mundo entendeu? Beleza? Vamos falar agora sobre essa questão de cobrança. Quando a gente está no começo da profissão, muitas vezes acontece da gente ter vergonha de cobrar, tá? Vergonha de dizer, olha, eu vou fazer o seu trabalho, mas você precisa assinar um contrato de consultoria. É um fato isso, né? No meu começo eu também ficava travado, eu não sabia como chegar nesse assunto. Às vezes até eu ficava meio constrangido de falar o valor, mas com o tempo você vai entender que é um trabalho profissional que você está se propondo a fazer. E logicamente, né, como eu já falei para vocês, não existe almoço grátis, né? Não existe. Então, se você está prestando um serviço como profissional, obviamente você tem um direito de uma remuneração, ok? E como eu já falei em outros vídeos, o ideal é que você
receba no início alguma coisa, né? Eu já falei várias vezes, nem que seja R$100. Para que isso, Marcos? Por que eu tenho que receber R$100? Para existir um elo de reciprocidade entre você e o cliente. Ele está sinalizando ali que está confiando em você e ele já te mandou R$100 para a tua conta corrente e ele já sabe que ele vai perder esse dinheiro se ele não atender às suas solicitações, principalmente de documento, ok? Então é um fato que você não precisa ter vergonha, porque é um direito seu. Só que aí podem começar a surgir os problemas. Eu vou cobrar, mas eu vou confiar na palavra do cliente. Veja, não me interpretem mal, ok? Não é que a gente não vá confiar no cliente. O problema é que dinheiro não tem identidade. No momento que o cliente receber o dinheiro na sua conta, ele vai, se ele não tiver nenhuma obrigação com você, ele vai ficar ali 100% livre para lhe pagar ou não. Então o contrato, mais uma vez, ele vem amarrar isso, né, onde você vai estar lá. Você vai colocar valor da consultoria, que seja lá R$100, valor a receber quando eu entregar o projeto, X reais, e valor dos honorários, geralmente nós cobramos em percentual. Quanto é que eu vou cobrar do percentual? Só para a gente relembrar. Nós cobramos, dependendo da operação, 5%. Se a operação for muito alta, você vai reduzindo esses honorários até chegar, o meu limite aqui, eu não trabalho por menos de 1,5%. Então, esse percentual você vai se ajustando de acordo com a sua experiência de trabalho, ok? Conforme você for gerando autoridade, você for construindo a clientela, você vai ter aí capacidade e autoridade para você aumentar o seu valor. Afinal de contas, você já não é um iniciante, né? Você já tem projeto aprovado, você já pode citar um case de sucesso, e tudo isso vai te dar engajamento e autoridade para você aumentar os seus honorários. Marcos, eu preciso iniciar, eu estou iniciando, eu tenho que cobrar 1,5%? Não, não é isso que eu estou dizendo para você. A média do mercado é em torno de 3%. Obviamente, se for uma operação pequena, ela vai te dar muito trabalho, você tem que cobrar mais. O nosso teto que nós cobramos na consultoria é 5%. E quando a operação é muito grande, 30, 40, 50, 60, 80, 100 milhões, esse percentual ele vai diminuindo, porque senão vai ficar um valor muito alto e aí seria o melhor dos mundos, né, para o cliente te pagar, mas geralmente ele não vai aceitar te pagar aí os 3 ou 5%, aí você tem que reduzir. Qual que é a vantagem, uma outra vantagem de você trabalhar com fundo constitucional? Até 1,5% você vai colocar dentro do financiamento do teu cliente, ou seja, você já sabe que aquele 1,5% está garantido, porque quem vai pagar é o próprio banco. O banco vai pagar esse 1,5% e esse 1,5% vai ficar diluído ali nas prestações do financiamento do teu cliente, ou seja, 1,5% pelo menos você sabe que você vai receber, ok? Então, o outro diferencial, o outro complemento da tua porcentagem, eu estou cobrando 5%. Então, os 3,5% você recebe diretamente com o teu cliente e 1,5% o banco te remunera, ok? Então, somando os dois, você chega no percentual de 5%, ok? Logicamente, isso vai depender da tua modalidade de trabalho. Eu estou aqui apenas
te dando um exemplo de como nós trabalhamos. Você tem toda a liberdade, eu quero cobrar 10% de honorários. Eu nunca consegui cobrar isso, tá? Mas de repente você pode conseguir cobrar, por que não? O céu é o limite para quem trabalha com captação de recursos. E hoje, conversando com uma pessoa que nem é de Manaus, me ligou, mandou uma mensagem perguntando sobre a situação nossa e a gente estava comentando. E aí ela fez uma observação muito importante. Ela falou assim: olha, Marcos, eu estou sabendo, estou acompanhando as notícias, mas a gente sabe, por outro lado, que quanto maior essa pandemia, melhor para o segmento de captação de recursos. E eu tive que concordar com ela, e isso é uma verdade, tá? Então, o que eu digo para vocês que estão acompanhando aí as nossas lives, esse é o momento que você está pensando em entrar no mercado ou ainda está em dúvida. Eu digo que esse é o momento para você entrar, porque você vai ter uma demanda muito alta de clientes querendo recursos, Então, na sua cidade, eu tenho certeza que você aí pode ter muito sucesso trabalhando com captação de recursos. Porque, não sei se vocês me acompanharam na mentoria, porque não é só com o projeto em si que você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro com as linhas emergenciais também, Afinal de contas, o governo federal está fazendo o papel dele e está lançando algumas linhas emergenciais que você vai poder surfar nessa onda também, por que não? Afinal de contas, faz parte do teu leque e é uma captação de recursos que não precisa de projetos, mas também você precisa saber como funciona para você gerar aí uma tranquilidade para o seu cliente, que você vai assumir aquele processo e você tem chance de, pelo menos a parte técnica, fazer corretamente. Logicamente que aí, mesmo na parte de emergencial, quem vai definir se a aprovação é aprovada ou não é o próprio CPF, CNPJ do teu cliente, tá? Então, é uma dica que eu estou dando hoje para você que está participando comigo, surfar também nas linhas emergenciais. Eu quero falar sobre inadimplência, Marcos. Eu estou te assistindo hoje para a gente falar sobre inadimplência. A inadimplência, infelizmente, acontece, ok? Você tem que estar preparado para isso, porque vai aparecer aquele cliente que você fez tudo direitinho, cumpriu todas as normas técnicas, fez o pleito corretamente, fez o projeto, registrou, apresentou, acompanhou e na hora de receber, nada. Isso vai acontecer contigo, já aconteceu comigo, E nós estamos, logicamente, por mais que a gente tenha um contrato, a gente corre risco de acontecer novamente. Isso é normal, de qualquer profissão, e na nossa não é diferente. Então, o que a gente pode fazer para mitigar esse problema? É exatamente aquilo que eu já falei em outros vídeos. É você iniciar o processo recebendo alguma coisa. Se você for no caso de projeto, no momento que você apresentar o projeto, você cobrar mais alguma coisa, e aí os honorários vão ficar no final. Tu já sabe que 1,5 tu vai receber, mas a diferença de 2,5 ou 3,5, se o cliente porventura não te pagar, você já recebeu um pouquinho no começo, você já recebeu um pouquinho no meio, e você sabe que aquele 1,5 você vai receber porque o banco vai te pagar. Marcos, mas se a operação não for aprovada, aí é uma outra questão, se você fez o contrato dos honorários no recebimento, você, logicamente, tem que estar ciente que se não ocorrer uma aprovação, o teu cliente não vai te pagar. Isso a gente chama de contrato de risco, mas faz parte do nosso trabalho, ok? Então, é muito importante você ter essa ciência que se o teu cliente não tiver o projeto aprovado, você não vai receber. Por isso que eu bato muito na tecla que é importante receber um valor de consultoria,
um valor no momento do protocolo do projeto e o restante na aprovação. Se não ocorrer aprovação, você obviamente não recebeu, mas não ficou no prejuízo porque você já recebeu as duas parcelas anteriormente. Como é que eu vou fazer esse contrato? Esse contrato que você vai receber hoje, se você ficar comigo até o final, como eu já disse, ele tem que ser firmado entre as partes no começo da operação. O que é firmado, Marcos? É dado aceite pelo seu cliente, você vai assinar e mais duas testemunhas vão assinar. Por que tudo isso, Marcos? Para dar segurança jurídica ao seu contrato. Então, se você fizer um contrato, só você assinando e o teu cliente assinando sem testemunha, nós temos ali uma brecha de ele contestar esse contrato. Mas no momento que você pega duas testemunhas, né, que pode ser seu irmão ou esposa do cliente, duas testemunhas qualquer, que você vai colocar o nome, né, você vai colocar o CPF, elas vão assinar, você acaba de trazer aí uma força jurídica para aquela operação, onde esse contrato vai estar lá todo detalhado, qual é o seu valor que você vai receber, qual é o percentual, e caso, aí sim, se o teu cliente não te pagar, você pode procurar qualquer advogado da sua cidade, que você aí tem 99% de chance de conseguir receber esse trabalho. Você vai entrar com uma execução judicial, primeiro você vai tentar, logicamente, um acordo extrajudicial, né? O teu advogado, se você não quiser entrar nesse puxa e encolhe, né? Nessa celeuma aí, nessa questão, se você não quiser entrar nessa questão de briga com o teu cliente, você pode colocar o teu advogado para fazer isso. E o teu advogado ele vai tentar um acordo extrajudicial antes de acionar ele judicialmente. E nesse acordo, deixa eu só botar aqui para carregar rapidinho. E nesse acordo, de repente, o teu cliente, sabendo que ele pode ser cobrado na justiça, ele geralmente já paga. Mas, né, caso realmente nessa tentativa de acordo extrajudicial não tenha êxito, você vai ter aí motivo suficiente, né, legalmente, para você entrar com uma cobrança judicial. E aí sim você vai receber, porque caso ele não pague, o seu advogado pode solicitar um bloqueio nas contas do cliente, nas contas bancárias, um bloqueio também dos bens do seu cliente. Eu nunca, nesses meus 20 anos, eu cheguei nessa etapa, ok? Eu nunca precisei chegar nessa etapa, mas existem casos, eu já acompanho aí de colegas que tiveram que fazer isso, e se eles não tivessem realmente o contrato, eles não iam conseguir fazer essa cobrança. Então realmente seria 100% de prejuízo. Então é importante, né, você fazer o seu contratinho. Se você perceber, é um contrato de 2 folhas que nós utilizamos aqui. Às vezes a gente consegue resumir e deixar em uma folha apenas, principalmente nas questões emergenciais, que tem um volume muito grande de operações, não dá para estar fazendo contratos longos. A gente utiliza um contrato mais resumido, mas que tem força e amparo jurídico. Então, por isso que eu digo, repito e assino embaixo, é muito importante você firmar esse compromisso, esse contrato de consultoria entre você e o teu cliente. E aí você pode acontecer alguns casos de o cliente dizer, não precisa contrato. Aí você vai pela sua conta e risco, ok? Não pode dizer, não, o economista lá não fez o alerta. Então eu estou alertando para você fazer o contrato. E por que eu acho que você tem que levar isso muito a sério? Porque no meu começo de profissão, nós pegamos muito pino, né? Muitas pessoas deixaram de pagar e eu não tinha como cobrar, porque era tudo ali verbal, sem nenhum amparo, nada, nenhum documento assinado. Depois de ouvir o pessoal da empresa, olha, não pode fazer, a minha esposa é economista e também advogada,
ela era mais que batia a tecla, né? Não tem condições da gente trabalhar sem contrato, porque eu tinha vergonha de fazer o contrato, né? Porque eu achava que o cliente ia se sentir ofendido de ter que assinar um contrato. Hoje não, a primeira coisa que eu mando é o contrato e eu já mando o valor depois de acordado, logicamente, eu já mando o meu recibo da consultoria e só começo realmente a trabalhar depois do contrato recebido e o valor na conta corrente, ok? Então essa é uma dica aí, uma dica ninja que ninguém me ensinou isso no começo da minha profissão. Eu bati muito na cabeça na pedra, pegamos aí muita inadimplência, perdemos muitas horas técnicas por falta de uma simples 2 folhinhas que ali vai te dar um norte de como trabalhar, vai te dar uma segurança e uma tranquilidade para você poder fazer aquele trabalho, se dedicar, buscar realmente a aprovação e com isso, logicamente, ter o êxito no recebimento. E um ponto interessante que eu preciso deixar vocês tranquilos, né? Tem pessoas que ficaram nervosas quando eu comentei no outro vídeo, né, perguntando se realmente tinha que ter um contrato. Fiquem tranquilos, tá? Porque no checklist do Fundo Constitucional, se eu não me engano é o 3º ou é o 4º item, tá lá pedindo contrato da consultoria. Então é o próprio banco que está pedindo. Então se você tiver vergonha, né, de pedir o contrato, você pode apresentar no checklist. E aí no momento que você estiver lendo, explicando o checklist, você vai chegar lá no item 3 ou 4, olha, contrato entre as partes, contrato da consultoria. Doutor, infelizmente nós vamos ter que fazer um contrato, porque o banco que está pedindo, por mim eu nem fazia, né, mas o banco está pedindo e a gente sabe que se a gente não atender o banco, nós não vamos ter chance de êxito. Então você pode jogar aí essa culpa na costa do banco, porque faz parte realmente dentro do checklist. Se você for trabalhar com fundo constitucional, tá lá, 3º ou 4º item, contrato da consultoria, e aí você vai nessa carona e pode jogar aí a culpa do banco. Olha, o banco é que está exigindo, vamos ter que fazer, ok? O Alfredo está perguntando do checklist. Alfredo, rapaz, é que o negócio está tão acelerado dentro da consultoria com essas questões das linhas emergenciais, que você sabe também, é que a gente ainda não terminou a formatação, mas ele já está totalmente pronto. Só que eu quero fazer os links com os vídeos que nós já fizemos. Quando você receber, clicar lá, vai ter um vídeo explicando sobre aquilo ali. Então por isso que está faltando aí terminar o floreamento desse pavão, mas eu te garanto que ele está saindo, ele vai sair antes do final de janeiro e vale a pena esperar, porque realmente eu me dediquei muitas horas para atualizar esse checklist. Eu já tinha aqui, mas por força do hábito, a gente acabava não atualizando, porque a gente já está acostumado, mas no momento que eu me comprometi com vocês, eu atualizei, né? Tá todo atualizadinho. Agora nós estamos colocando os links dos vídeos, informando o vídeo que nós fizemos sobre aquilo, para ficar uma coisa bem legal. O Tiago aqui está falando aqui, eu tenho medo de não conseguirmos ter êxito. Que é isso, Tiago? Você nem começou na guerra e você já está com medo de perder? Não tem que ter medo, porque se você cumprir as regras técnicas, né, e logicamente o teu cliente ser um cliente idôneo, ser um cliente que esteja com o CPF limpo e o CNPJ sem registro também nos órgãos de proteção ao crédito, não tem como o seu projeto não ser aprovado. A parte técnica, eu garanto para você que você vai aprender 100% de acordo com o banco vai pedir, você vai aprender. Agora, a questão da análise de crédito, eu não vou poder garantir e nem você. É um ponto importante, Thiago, que você me fez lembrar para a gente fazer esse alerta, né? Hoje, nós tivemos um contato de um cliente dentro da análise da agência de fomento aqui do nosso estado, querendo que a gente garantisse a aprovação, né? E o nosso colaborador, ele foi muito técnico na resposta e ele foi bem direto ao ponto. Nós não conseguimos garantir nenhum tipo de aprovação. O que nós conseguimos garantir
é que o seu pleito vai ser tecnicamente perfeito. Agora, quanto à questão da aprovação, quem decide isso é o analista no momento que estiver analisando o seu projeto. O que nós podemos garantir, seu CNPJ, seu CPF, suas documentações estiverem tudo ok, você tem 99% de êxito. Logicamente, sempre vai ter aquele 1% daquela música lá do Valadão, né? Aquele 1% ali sempre vai estar presente no nosso dia a dia, mas se você fizer tudo certinho, Thiago, né? Junto com o Emerson, que está também colocando a mesma ansiedade nisso. Se você fizer tecnicamente tudo ok, teu cliente estiver totalmente dentro dos padrões que você vai saber medir no momento que você analisar a documentação dele, tiver tudo certo, você tem forte chance de aprovação. Não tem que ter esse medo. O primeiro ponto nesse quesito, Thiago e o Emerson, é que você tem que confiar naquela operação. Você tem que ter aí um feeling que aquilo ali pode dar certo ou não. Ah, Marcos, mas como é que eu vou saber, como é que eu vou desenvolver esse feeling? É só com a prática, tá? Se você observou, eu já trouxe aqui muitas informações sobre onde é que a análise vai levar em consideração o pleito. Se você percebeu, né, você já criou um panorama de análise. Por exemplo, vou trazer mais um exemplo prático aqui. Ontem, um cliente queria que nós fizéssemos um pleito de R$100 mil de capital de giro. Vou já te responder, Joab. Joab está perguntando se vai ter que devolver o valor da consultoria. Vou já te responder. Então, o cliente queria R$100 mil de capital de giro. Eu falei assim, olha, irmão, me manda o teu relatório de faturamento dos últimos 12 meses. Aí o cara já, né? Opa, não estou conversando com leigo. Então, no momento que ele me mandou o relatório de faturamento, é uma padaria que eu não posso comentar aqui o nome, né? Por questões de sigilos profissionais, você também tem que levar isso em consideração quando você estiver trabalhando. O empresário faturava de 12, o máximo faturamento dele foi R$20 mil no mês. Então, nesse ponto, você tem que ser muito claro. E eu falei para ele, olha, levando em consideração esse documento que você está me apresentando com o seu faturamento, possivelmente o máximo que talvez a gente consiga é R$12 mil. Não, mas eu estou precisando de 100 mil. Aí eu falei para ele, olha, precisar tudo bem, mas chance de êxito nós não vamos ter, porque a gente entende como é que vai ser a análise. Mesmo porque se o banco lhe der 100 mil reais, você não vai ter condições de pagar, porque você não tem capacidade financeira para assumir um compromisso dessa monta. Então, o que nós podemos trabalhar é dentro dessa realidade, de 12, talvez 15 mil, se o analista tiver aí com muito bom humor e levar em consideração aí toda a questão de patrimonialidade, essas coisas todas. Mas a sua média é R$12 mil. Se o senhor quiser, nós podemos formatar o nosso trabalho de consultoria em cima disso. Mas de R$100 mil, eu nem inicio o seu trabalho porque não tem chance. E aí o cliente, no final das contas, ele me agradeceu pela sinceridade. Ele já tinha contactado um outro profissional e o outro profissional tinha afirmado que ele ia conseguir os 100 mil, e ele falou para mim assim, olha, se eu definir junto com a minha esposa que nós iremos fazer esse pleito, eu vou fazer com você, só pelo fato de você ter sido honesto e não ter gerado falsas expectativas. Então, o que eu faço aqui, eu estou ensinando para vocês, né? Então, você não pode gerar falsas expectativas para o seu cliente. Então, você vai desenvolver esse feeling, você vai perceber, né, numa análise rápida da documentação, se você tem substância, né, se você tem chance de ter êxito no pleito ou não, e aí você vai, né, trabalhar ali, balizar a sua proposta de trabalho de acordo com isso. Eu, no momento de hoje, né, já há muitos anos, quando eu vejo que nem tem chance, eu nem entro, porque eu sei que eu vou ter problema com aquele cliente, porque no momento que você diz que tem condições, ele vai te cobrar. Então,
você tem que ter pé no chão sobre isso, ok? Joab, sua pergunta é muito peculiar. Eu levava muito isso em consideração antes de cobrar algo para iniciar um trabalho, né? Como eu já falei, né? Vou repetir novamente para fixar. No meu começo eu não cobrava nada, era 100% no sucesso. O que representava isso? Falta de seriedade com o cliente demorava muito para me mandar documento, ficava um monte de processo, eu sonhando com aquele dinheiro dos honorários e não chegava nem na metade do processo. Por quê? Porque não tinha o respeito, não tinha a reciprocidade do cliente. Então, no momento que eu passei a cobrar, a coisa mudou totalmente de postura. Você até começa a peneirar os clientes, tá? Porque aquele cliente que não estiver disposto a te contratar, te pagando inicialmente, dependendo do porte do cliente, eu diria para você, você pode fugir, que esse aí vai te dar dor de cabeça para receber, ok? Não me perguntem por que eu estou afirmando isso, tá bom? É porque já teve vários cases nesses 20 anos. Mas, Joab, o que eu falo para o cliente, o que ele está pagando? Esse valor da consultoria se refere a esse e esse serviço. Se o seu projeto for aprovado ou não, o seu pleito for aprovado ou não, esses trabalhos aqui tem que ser feito. E esse valor da consultoria que você está me pagando é referente a esse trabalho. Então, se o seu pleito não for aprovado, o trabalho foi executado. Então, eu não vou poder devolver o dinheiro. Então, esteja ciente disso. Então, esse é um ponto que eu digo para vocês também serem bem claros, né? Afinal de contas, os R$100 de consultoria, você não vai ter que devolver. Afinal de contas, você trabalhou, você gastou gasolina, você gastou tempo, você gastou telefone, você gastou horas de sono, né? Afinal de contas, às vezes você vara pela noite, dependendo do tipo da operação. O cliente te manda os documentos tudo enrolado, tu tem que organizar, ficar ligando para o contador, olha, faltou isso, faltou assinar balancete. Ou seja, são uma série de detalhes que justificam a cobrança do valor da consultoria. Ok? Senhores, olha o Fábio chegando aí, seja muito bem-vindo, Fábio, tudo bem? Fábio já é um colega de renome, seja muito bem-vindo aí à nossa live. Então, segue o padrão da lei do consumidor de 7 dias. Segue, porque em 7 dias tu não consegue fazer nada, tu vai romper os seus 7 dias, né? Até você fazer o cadastro, você dar entrada no pleito, os 7 dias já passou, né? Então, obviamente, há uma cláusula de desistência da questão dos primeiros 7 dias. Você tem que sentir isso no cliente, tá? No momento que geralmente, todos os clientes querem a operação para ontem. É muito comum. Obrigado, Fábio. É muito comum, né, o cliente passar dias e dias para te entregar a documentação. Te entregou hoje, 3 horas da tarde. Amanhã ele está ligando. E aí, que tal? Quando é que sai a minha aprovação? Já fez o meu cadastro? Então, é comum romper os 7 dias, tá, Joab? Não te preocupa com isso, porque qualquer operação, seja uma operação emergencial, seja uma operação de capital de giro, seja uma operação de investimento, até você chegar com um pleito dentro da agência bancária, já ultrapassou os 7 dias. Então, se você quiser colocar no seu contrato garantia durante 7 dias ou devolução durante 7 dias, você pode colocar que, com toda certeza, por mais rápido que você seja, você vai ultrapassar esses 7 dias. Qual a média de meses que o dinheiro cair na conta do cliente, Tiago? Ok, então isso aí vai depender muito do seu grau de profissionalismo em organizar tudo do jeito que o banco gosta, né? Às vezes nós temos problema na abertura da conta, às vezes tanta exigência que o cliente às vezes não consegue atender imediatamente, e aí o tempo vai passando. Mas em média, o que eu falo, né? E aí a gente vai se remeter naqueles outros vídeos que nós fizemos, que você tem que construir ali um cronograma, né, do time da operação para o teu cliente saber em que tempo vai ser aprovado ou não
aquela operação. Geralmente, para uma operação de capital de giro, eu falo em 60 dias. Uma operação de investimento, dependendo da complexidade, se envolver construção civil, eu já jogo lá para 180 dias para a gente ficar aí com uma margem de segurança, né? Porque quando tem construção civil, nós vamos ter duas análises: a análise da viabilidade econômica e a análise do departamento de engenharia. Então são duas análises. Isso aí geralmente pode levar mais tempo, beleza? Então eu trabalho com esse prazo: 60 dias para giro e 180 dias dependendo do tipo da operação. Ô João, você que está aqui me vendo aqui no YouTube, se você quiser ir para o Instagram, dá uma corridinha, a gente já vai acabar, mas acho que dá para você pegar alguma coisa. Tá claro para você aí, Thiago? Te respondi a pergunta. Pessoal, nós estamos terminando, muito assunto, o horário passa muito rápido e se você quiser fazer alguma pergunta, nós temos aí alguns minutos que a gente pode responder, né? Porque nós já ultrapassamos aí o nosso time, mas se você quiser fazer alguma pergunta, a gente pode ainda responder. Opa, Thiago, beleza? Ok? Então, 60 dias o teu cliente está recebendo dinheiro em conta e 180 também quando tratar de operação de investimento. Nas linhas emergenciais, se espera, né? Se espera que esse tempo seja mais rápido, dentro de 30 dias, mas é perigoso a gente falar em 30 dias também, mesmo na operação emergencial, em função da demanda. É muita empresa querendo crédito emergencial e às vezes esses 30 dias aí podem ser superados e você ter problema. Então eu trabalho sempre com 60 dias, que aí a gente fica com uma gordurazinha. Quando tu diz o prazo, o cliente não tem objeção? Não. Geralmente tudo que a gente fala, a gente está aportado com a taxa de juros, com a questão do tempo da operação de carência e o tempo de amortização. Isso aí acaba diluindo qualquer objeção quanto ao prazo. Logicamente vai aparecer aquele cliente que vai reclamar do prazo. Vai aparecer. Um argumento prático, né? Geralmente eu uso. Eu trabalho com todos os bancos. Se você quiser uma operação com dinheiro barato, esse é o prazo que eu posso te atender. Porém, se você não tiver nenhum problema quanto à taxa, nós podemos buscar o seu crédito no banco privado, mas vai ser muito mais rápido, porém ele vai te cobrar às vezes 3 ou 4 vezes a mais do que essa taxa que está sendo cobrada. Qual é a linha que você quer? Geralmente quando a gente fala esse argumento, esse contra-argumento, o cliente acaba pensando melhor, não, então é melhor aguardar esse tempo, ele já começa a justificar, é o tempo que eu me organizo e tal, porque realmente a taxa de juros é um diferencial muito grande, acaba nos ajudando a vender o produto e aí tudo fica mais prático e tudo fica a seu favor. Beleza, Thiago? Então, pessoal, muito obrigado pela presença e agora é a chave para você baixar o seu contrato. Não, Thiago, ainda não tem curso, rapaz, ainda não tem o curso, não. Nós vamos para a 6ª turma, me acompanha aí. Nós vamos abrir possivelmente agora uma semana com treinamento mais pesado e aí a gente deve abrir aí a 6ª turma. Acompanha nos nossos stories, você vai saber. Pessoal, vamos encerrar. Se você quiser receber o seu modelo de contrato que eu utilizo na consultoria, ok? Você vai agora colocar a senha, honorários. Não foi escolhida à toa essa senha, ok? Você clica aqui no link da bio, vai abrir lá um documento com senha em PDF, você vai colocar lá honorários e você vai ter aí acesso ao nosso contrato que nós utilizamos no nosso dia a dia. Não esquece, você só vai conseguir baixar esse documento no computador ou no notebook ou no PC. Por que você não vai baixar no celular? Também não sei te dizer porquê, mas não funciona. Só funciona no notebook e no PC, mas é justamente nesse tipo de aparelho que você vai fazer os seus projetos. Então, tem tudo a calhar. Então, é só colocar
honorários e você vai receber aí o seu contrato. Se você tiver dúvida sobre esse contrato, coloca aí as suas dúvidas no nosso direct e no nosso message, se for no Facebook, ok? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima live, que é amanhã. Beleza? Não esquece aí de baixar o seu contrato. Grande abraço. Muito obrigado pela participação de todos. Até amanhã.